Olá pessoal, bate-papo UAU e dessa vez eu trouxe aqui pra vocês o meu diarista Michael. É Michael ou Michel? Tanto faz, da forma que chamar eu tô atendendo. Mas geralmente é Michel. Michel. Certo. Qual que você gosta mais? Ah, Michel, vai. Michel? Então tá bom, gente. Então é o Michel, o meu diarista. E primeiro de tudo, eu queria que você contasse pra gente da onde você vem. Como você chega em São Paulo, né? Onde você nasceu, onde está sua família. Conte um pouquinho. Eu sou natural do Ceará. Sou natural do interior do Ceará, de uma cidade chamada Poeiras. O nome já diz tudo. É uma cidade pequena, pacata, por pessoal que vive da agropecuária, da roça. E eu vim para São Paulo lá em 2015, quando eu estava ficando de maior, é, em busca de oportunidades, de melhoras, né? E daí eu vim para São Paulo. Quando vim para São Paulo, comecei a trabalhar e estudar também. E conforme o tempo foi passando, eu fui vendo que isso não era o que eu queria para minha vida, porque a vida é feita de escolhas, né? E eu fui fazendo escolhas que no final eu não ia gostando. Tipo, eu estudava de dia e trabalhava de noite naquela correria e eu estudava administração. Aí eu fiz um período, ainda não gostei. Aí tranquei a faculdade, depois eu voltei a fazer gestão em RH, em recursos humanos. Aí veio a pandemia, e junto com a pandemia o lugar que eu trabalhava fechou. E daí eu me vi em desespero. Falei, ou eu faço alguma coisa aqui, ou então eu vou embora, voltar pro Ceará. E você vem sozinho e deixa sua família lá. Você morava com os pais? Na verdade, já tinha irmãos aqui. Tá. Tinha irmãos aqui. E eu vim pra cá, fiquei um tempo na casa deles, depois eu fui morar sozinho, fui tocar minha vida. Certo. Aí, aí com isso, né, que veio a pandemia e me veio a ideia, né, de começar a fazer faxina. Primeiro eu pedi pra Certo. uma vizinha minha, eu pedi pra vizinha pra me fazer faxina na casa dela, pra Uhum. poder gerar conteúdo, porque eu não tinha nada pra provar que eu trabalhava com faxina. Tá. Então você já começou a fazer faxina já na intenção de gravar conteúdo ou não? Você começou com a faxina e depois veio essa ideia de gravar conteúdo. No início, não passou pela minha cabeça gravar conteúdo. Certo. Primeiro eu fiz o perfil no Instagram Uhum. e fiz o perfil de forma Profissional. profissional, mas de forma anônima. Quem estava do Certo. outro lado não sabia quem tava Sim. na Como se tela. fosse uma empresa. Exato. E aquilo era meio que era muito automático, muito robótico, não chamava a atenção de Sim. ninguém. E daí eu falei, ó, eu preciso fazer alguma coisa para me destacar, porque eu tava no meio de uma selva de leões, que tinha gente que Sim. era o tempo todo patrocinando e aí eu falei, então eu vou dar a cara a tapa. Então eu comecei a imprimir panfletos e Certo. sair distribuindo nos prédios. Foi lá, ali na região da Lapa, eu Uhum. sempre morei para esses lados da Zona Oeste. Aí eu fui ali na região da Lapa, Pinheiros, Leopoldina, saí entregando em todos os prédios. Entregava e falava, ah, eu trabalho com faxina, tô começando a trabalhar com faxina, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, nisso, eu não sei se eles chegavam a entregar os Uhum. cartãozinhos. Eu tenho os cartões até hoje. Eu não sei se eles entregavam para as pessoas, mas nisso eu acho que eu deixei em média, eu acho que uns 10 prédios. Certo. Cada prédio, tipo, tem o quê? Sei lá, 500, 400, 1000, dependendo do tamanho do Uhum. condomínio, moradores. Aí desses lugares, algumas pessoas primeiro entraram em contato comigo, não fecharam. Depois veio ia diminuindo e vinha outras pessoas, já era menos. Aí depois apareceu uma mulher, que foi com essa mulher que eu consegui fechar a primeira faxina. E aí, antes de você A pri- contar a primeira faxina que você conheceu, teve preconceito por você ser um homem e estar sendo se colocando no mercado que é dominado por mulheres? Teve um preconceito, né, em relação a isso, de achar assim, ah, ele é gay, né? Ou ele é afeminado, ou ele é isso e aquilo. Colocar estereótipos em você por você estar sendo o diarista e não a diarista. Exatamente. O preconceito, infelizmente, ele é uma coisa que sempre vai existir. Uhum. E no começo eu não estava focado no público gay. Certo. E eu atendia famílias conservadoras, Uhum. era a família que tinha pai, mãe, filho, vó, todo mundo em casa. E Uhum. já chegaram a falar pra mim assim: nossa, você tem que ser mais sério, você tem que desmunhecar menos. Entendi. Entendeu? Aí isso eu ficava meio constrangido. Aí eu pensava: nossa, meu Deus.
será que eu fiz a escolha certa mesmo para minha vida? Porque as pessoas não estão me aceitando. Eu estou entregando um trabalho de qualidade, mas eu não estou sendo aceito como eu Sim. queria que fosse. Então, foi aí que eu comecei a me Ou seja, moldar é uma profissão dominada pelas pelas mulheres. mulheres, e aí quando um homem ele decide pegar essa profissão para ele, existe já o preconceito reverso de que ai, você não pode ser afeminada, ai, você não pode ter trejeito, você tem que ser um diarista másculo, né? Exato. Eu já recebi mensagem no meu Instagram, tipo, da mulher falando: Ah, eu e meu marido a gente trabalha com faxina e a gente não gosta do seu conteúdo. Uhum, Porque o seu conteúdo é muito exagerado, é muito escancarado e isso acaba queimando a nossa imagem. entendi. E A gente já fala sobre isso. E me conta, aí a primeira cliente ela fecha com você e aí você começa a trabalhar na casa dela. Me conta sobre essa primeira cliente. a primeira cliente foi aquela pessoa que eu vi que as outras pessoas não tinham me aceitado. Eu falei, então, é essa daqui agora, ou é tudo ou nada nessa daqui. Eu fui lá e dei minha vida nessa mulher, na casa Certo. dessa mulher. E essa mulher, uma mulher exigente, né? Uhum. E daí essa mulher foi e me indicou para outras pessoas. E assim eu fui fazendo a cartela, aos poucos. Para você ver como o mais importante é o trabalho prestado. Né? Quando as pessoas colocam de lado o seu gênero, a sua sexualidade, eu acho que o principal é o trabalho. Então, quando você entrega um bom trabalho, nada mais importa, né? Nada mais vira rótulo. Então, acho que você conseguiu isso a partir desse momento, né? Você foi lá, deu sangue, entregou o melhor trabalho, você provou que você podia fazer isso, né? E aí, automaticamente, deixa de ser um tabu ser um diarista e não Sim. mais uma diarista, né? Exato, porque é assim, a pessoa, quando eu não tinha nada no meu Instagram, que tinha só conteúdo que era uma mão de outra pessoa com uma luva limpando e Certo. falando e colocando o meu número, as pessoas se questionavam, será que é faxina mesmo? Um homem fazendo faxina? Uhum. Será que é fazendo faxina mesmo? Então eu precisei colocar minha cara para jogo mesmo, colocar minha cara a tapa. E daí eu comecei a fazer os vídeos antes e depois, e falando que estava na região tal, e quando eu falava que eu estava na região tal, às vezes alguém dessa região via nos stories e falava: Ah, vem aqui em casa, vamos tomar um café. Aí eu ia na casa da pessoa, a gente tomava café e marcava faxina. Entendi. Totalmente já bem diferenciado, né? Porque as mulheres diaristas não fazem isso, né? Tomam um Não, café com o cliente para exato, fechar um. Você realmente fez com que se transformassem em um negócio, né? exato, E respeitado, porque as pessoas elas te convidavam para um café para te contratar, como se fosse uma entrevista de emprego. exatamente. Legal, isso é muito importante. E também tem a questão das pessoas que têm depressão, Aham, que sofrem com acumulação. Eu já atendi sim. clientes que eu chegava na casa da pessoa e não tinha por onde andar. Uhum, E a pessoa não tinha ânimo nenhum. Eu explicava para a pessoa a situação, dava como funcionava o meu trabalho, a minha carga horária, falava o que eu fazia, o que eu não fazia. Porque eu nunca cheguei na casa de ninguém e falava para a pessoa que eu falava: Ah, eu chego aqui, eu vou limpar do teto ao chão, eu vou fazer tudo. Não, não é assim. sim. Eu falo, eu faço o que dá tempo dentro do meu horário. O que não der para fazer o que não der para fazer dentro do meu horário, a gente combina uma próxima, Uhum, para assim eu poder entregar uma faxina de qualidade. Porque quem diz que faz tudo, no final das contas não faz nada, sim. porque faz tudo apressado e depois fica tudo mal feito. E a mão de obra masculina dentro desse mercado, ela é mais valorizada? Você sente isso? Ou você acha que as pessoas elas te contratam porque acha legal? Ou porque assim, ah não. Porque a gente entende que é um mercado dominado pelas mulheres, e aí você vem um rapaz, e as pessoas te contratam por curiosidade, ou porque elas acham que a mão de obra masculina ela é mais pesada. Um pouco dos dois, né? Além da curiosidade, tem a questão do homem ter mais força também do que a mulher. Então a pessoa espera que eu chegue lá na casa da pessoa e arraste os móveis, vira a casa de cabeça para baixo. E realmente eu faço isso tudo mesmo. Não te pedem serviços de pedreiro, digamos assim, porque eu trabalhei muito tempo com uma de aluguel, né? Então sei fazer bastante coisa. Então sempre quando as pessoas elas têm oportunidade de me pedir certos favores, de consertar uma torneira, consertar uma tomada, isso reflete também você, porque você é diarista, você não tem nada a ver com marido de aluguel, você é um diarista. E aí as pessoas elas confundem isso. Ah, não, para ele Sim, ser homem, ele vai saber mexer num chuveiro. exatamente. E principalmente na parte de encanação, de pia,
de vaso, trocar lâmpada. Não, trocar lâmpada ok. Tudo bem. Mas mexer em fiação, aí eu falo, aí não, moça, aí você tem que chamar um profissional, um eletricista que trabalhe com isso. Porque tem, tem momentos que se você não se posicionar, tem pessoas que passam por cima mesmo. Sim. Fazem você de escravo mesmo. Eu E acho que em qualquer profissão, né? Se a gente não. Hoje a gente consegue ter essa divisão e falar bem assim, até onde vai chegar o nosso limite, né? Nós temos os contratos de trabalho. A gente acredita que ainda assim existam pessoas que são exploradas de alguma forma pelas empresas ou pelos seus patrões, mas eu acho que a gente consegue hoje ter essa dimensão de falar bem assim, não, eu vou até aqui e pronto, sim, acabou, né? E aí, se ele me contratou para isso, eu vou fazer só isso aqui. é. Quando eu comecei a me posicionar no Instagram, falando do que eu fazia, do que eu não fazia, eu comecei a falar da questão das empresas que usam das prestadoras de serviço para fazer esses serviços. Eles cobram um valor alto, valor, Uhum, digamos que assim, R$ 200 para a diária, repassa bem menos desse valor final para a diarista. uhum. Então eu comecei a fazer vídeos na época falando sobre isso. Falei, vocês que são diaristas, criem perfis, comecem a se posicionar e mostrem o seu valor. Sim. Porque senão as empresas vão continuar sugando de vocês até a alma. É uma profissão super importante. Ninguém vive sem um diarista, sem Uma uma empregada faxineira, doméstica, uma empregada faxineira. doméstica, uma secretária do lar, entre outros nomes que as pessoas dão. Ninguém vive sem isso, né? Ou você faz para você manter a limpeza da sua casa, ou você paga por isso, né? Isso em Exato. qualquer lugar. E as pessoas elas têm que começar a entender que é um serviço que tem que ser bem remunerado, né? Tem que ser Sim. bem reconhecido porque é essencial, né? Eu acho que falta isso um pouquinho, né? Subjugar a classe, porque como se fosse né? Não, você é menos importante, mas assim, meu, a limpeza é o mais importante de tudo, né? É o mais importante, exatamente, para a gente estar aqui fazendo um podcast na sua casa limpinha aqui. Ou você limpou, ou você chamou alguém para Sim. limpar, entendeu? É em todos os É lugares. essencial, né? Onde você vai ter alguém limpando. E aí, onde você se encontra, assim, na comunidade LGBT que é a PN+, que você fala bem assim, olha, o meu público não, né? Os meus clientes passaram a ser mais LGBTs, né? Porque pelo reconhecimento da comunidade. Eu comecei a fazer essa transição de 2022 para 2023, quando eu vi que o público que eu tava já era um público assim totalmente conservador, família, e eu não estava me identificando com esse público e nem eles se identificando comigo. Então eu comecei a fazer vídeos, exagerados mesmo, falando das situações que já aconteceram, que até o momento que eu cheguei a fazer um vídeo de cueca, Uhum, fazendo faxina de cueca. sim, viralizou. Esse vídeo tá com quase 1 milhão de visualizações. Esse vídeo ele furou a bolha do meu Instagram, chegou em grupos de diaristas conservadores. Olha o nível, Uhum. diaristas mulheres conservadoras de direita, gente. É inacreditável. Elas eram a favor de uma pessoa que era contra os direitos delas. Você Uhum. tem noção disso? Elas fizeram um vídeo falando de mim, é, falando que é deprimente, não sei o quê. Aí eu fiz vídeo resposta depois. A gente sabe que na rede social existe a fanfic, Sim, né? E existe a vida real, né? Existe o dia a dia e o cotidiano que a gente posta. Mas muitas vezes a gente posta fanfic. Você tem uma mistura. essa mistura no seu conteúdo lá. Esse da cueca foi uma fanfic, que Sim, talvez muitas dessas diaristas não entenderam não. isso, porque não sabem o jogo da rede social, É. e aí talvez tenham entendido de forma contrária. Chegaram a mandar abaixo assinado para presidente do Sindicato das Domésticas de São Paulo. Só que elas não esperavam que a presidente do Sindicato de São Paulo é minha amiga, a Uhum. Janaína. Ai, ai. Aí não deu certo, né? É, Caiu por terra. exato. Enfim, mas assim, o conteúdo da cueca foi um conteúdo, uma fanfic que você criou para conseguir engajamento, para trazer mais seguidores, né? Conseguir mais visualizações, tá tudo bem em relação a isso, né? Afinal, esse é o jogo da rede social. Mas eu queria falar para você assim, e os fetiches, né? Isso aumentou a quantidade de pessoas que te procuraram para te contratar, mas com essa intenção de você trabalhar de cueca?
Olha, eu vou te falar que as pessoas não chamavam na intenção de fazer faxina, já chamavam na intenção explícita mesmo. Sim. Já chegavam no privado falando da situação e tudo, eu tinha que explicar para a pessoa, não, eu não faço, eu não trabalho dessa forma. E perguntavam se eu tinha OnlyFans, Privacy, essas coisas. Falei, não, gente, não tenho não, é uma brincadeira que eu fiz e viralizou e engajou e é isso. Mas se você quiser me chamar para fazer um trabalho, tudo e tal, eu vou e faço. Uhum. Mas aí, qual é a sua restrição em relação a isso? É realmente em questão de aproveitar a situação e criar um privacy e postar várias fotos de cueca ali e aproveitar e ganhar uma grana. Você não quis aproveitar essa chance de falar assim, ah, vou pegar essas. Já que estão querendo, né, me verem de cueca, eu Exato. vou criar um privacy e vou me colocar foto de cueca lá. Não, não passou na sua cabeça essa ideia. Não, assim, no meu atual momento não tive interesse em fazer isso. Mas Uhum. é aquela frase, nunca diga nunca. É. Ah, eu ia aproveitar muito, gente. Eu falei assim, ah, vocês querem privacy? Tá bom. Vamos fazer Faz, privacy. Vou postar foto de cueca. Quem paga mais, vou postar até sem cueca. passa o pix. Eu ia aproveitar super o hype, não ia perder essa oportunidade. Como o seu conteúdo ajuda a quebrar estereótipos sobre o trabalho da diarista? Eu acho que ajuda a quebrar esse tabu de achar que diarista é aquela pessoa que é sempre tratada como serviçal, que precisa estar sempre abaixo de todo mundo, sempre de cabeça baixa, sempre é uma pessoa como se fosse uma pessoa que está coitada da vida, aquela pessoa que está sempre coitada e não. Uhum. Eu falo que não. Você, a diarista tem que chegar na casa da pessoa bonita assim, tem que se maquiar assim. Você tem que estar bonita para você, para o seu trabalho. Esse negócio da coitadinha ficou lá para trás. Sim. Ficou lá atrás, porque a gente tem isso. As pessoas já estão com mais consciência de classe, consciência de Exato. trabalho do que é certo e o que é errado, né? Principalmente Ex- dentro de São Paulo, né? sim. Porque infelizmente a gente tem isso enraizado aqui na nossa história do país, né? Se você parar para pensar, lá atrás, na época que liberou os escravos, época da escravidão, as mulheres que não tinham para onde ir, não tinham de onde tirar renda, o que era que elas iam fazer? Elas iam servir de empregadas. Uhum. Empregadas nas casas em troca de comida, em troca de um lugar para morar. Sim. E aí foi isso que se criou, essa visão que se criou da empregada doméstica até hoje. E hoje, quem trabalha com faxina e tem uma agenda cheia e tem e cobra bem, a pessoa tira mais do que muita gente formada. Eu tenho uma tia que ela é diarista e o que ela tem de patrimônio não é, né, o que uma diarista, digamos assim, de 10 anos atrás Sim, teria, né? Ela tem dois veículos doando, sim, né? Tem uma casa muito grande, ela tem outras casas de aluguel, né? E ela realmente ela fala que ela não sai de casa por menos de R$ 1.500 por mês, né? De uma uhum, casa, de uma única casa. Por exemplo, numa única casa ela faz 4 diárias no mês, né? Ou seja, seria uns 350 por aí, por faxina, né? sim, E ela recebe aí uns R$ 1.500 por mês, mas por 4 diárias. Então eu entendo o quê? A geração de agora de diaristas, de faxineiras, de empregadas domésticas, elas têm mais consciência daquilo que é o custo do trabalho, exato. né? Porque é um trabalho muito difícil, Sim, né? Ele exatamente. é um trabalho braçal, exige, né, que você tenha um preparo físico para aguentar o tranco Exato. ali. Muitas vezes você tem que ficar o dia inteiro com vassoura na mão, com rolo na mão, esfrega vidro, sobe ali, desce dali. Então você tem que ter um preparo ok. Então acho que hoje essa geração de diaristas e empregadas domésticas elas têm mais consciência do valor de quanto cobrar, né? Hoje, se você pesquisar diaristas no Instagram, vai aparecer muitos perfis de diaristas profissionais, gente que vende curso, gente que tem o empreendedorismo na veia mesmo, Uhum, e que usou da faxina para poder crescer nisso e criar e ser uma empresa. certo. Tem muitas pessoas assim. Você falou de uma fanfic que você fez, que foi de proposital, mas uma situação real que você viveu e que você achou que foi engraçada, ou foi muito medonha, ou foi perigosa, me conte. Eu já quebrei um vidro na casa do cliente do que tinha uma cobra dentro. De Um verdade. aquário. É um aquário que tinha uma cobra de verdade. E aí? Desespero total. Mas a cobra parece que tava drogada. Parecia de brinquedo, não saía do lugar. Era uma cobra de Mas era não grande. venenosa, né? Era Recreativa. uma.
Que lá no Nordeste a gente chama cobra de viado. Que ela Nós temos cobra de viado. Como que é a cobra de viado? Nos é a conte. famosa jiboia. Jiboia. É. Que lá, porque ela fica muito grande, então lá no Nordeste ela come bezerro, come os viadinhos. A gente agora entende o termo cobra de viado. E é isso. E aí você fica com medo da cobra te comer. Sim. Mas aí eu liguei pro cliente, expliquei a situação, Aham. chorando, inclusive. Graças a Deus o cliente não cobrou nada de mim. Uhum. Mas teve outra situação que eu já quebrei uma mesinha de centro da sala da pessoa. Nossa, gente, Ah. ninguém vai me contratar desse jeito. Vocês contratam ele, você coloca saco É, folha. é, Não pode vidro. Porque ele tem um problema sério com vidro. é. Eu fui levantar. Na empolgação da limpeza, eu fui levantar a mesinha de centro de vidro e o vidro escorregou. Uhum. E no que ele escorregou, do jeito que ele caiu, ele se explodiu. Ele não quebrou, ele explodiu assim, Uhum. em 1 milhão de pedaços. Véi, esse eu tive que pagar. É um vidro temperado, né? O vidro temperado, pra quem não sabe, se eu vou falar, porque eu sou uma pessoa que entende das coisas, Aê! porque eu já fui marido de aluguel durante a pandemia. O vidro temperado, ele estilhaça em milhares de pedacinhos, porque ele é temperado. O vidro que não é temperado, normalmente são os vidros de aquário, eles não estilhaçam, eles quebram em pedaços, vai ser um Exato. pedaço. Por exemplo, o box do seu banheiro, se ele quebrar, ele vai estilhaçar em vários Ele vai pedacinhos. explodir, que é justamente para não machucar você. Sim, e dá essa explosão de que fala de. O barulho é diferente da quebra, né? E já aconteceu, meu Deus. Ainda bem que Conte-nos não tá ao tudo. vivo, Senhor. Obrigado. Não vou cortar nada, vou deixar Ah, tudo aí. Principalmente a parte da cobra de viado. já aconteceu de eu estar limpando um box Uhum, e o box explodir. tá. E aí você tem que ligar pro cliente e explicar como é que Não, o vai cliente pagar. estava em casa nesse dia. Foi uma situação assim, o homem estava de home office, levantou assustado. Eu levantei assim com os cortezinhos levemente, né? Do Uhum. vidro que pegou, mas assim, foi pum, 1 milhão de pedaços. Aí depois ele me cobrou. É que assim, pessoal, donos de casa, donos de residência, parem de ser doidos, ok? As coisas elas quebram, as coisas elas têm validade, elas não duram para sempre. Nem você dura para sempre, você vai morrer daqui uns dias aí. Então, assim, gente, Daqui uns dias. tenham essa consciência, as coisas quebram. Por exemplo, eu tenho essa consciência porque eu trabalho muito trabalhei Uhum. muito com manutenção de coisas, arrumando coisas. Assim, vou contar um pouquinho a minha história. Durante a pandemia, eu era produtor eu era produtor de audiovisual, já estava formado em produção audiovisual. Eu trabalhava com casamentos. Então eu fazia em média aí uns 20 e poucos casamentos por ano, né? Eu fazia foto, vídeo desses casamentos e eu tinha um buffet de casamento, que eu também fazia ali a Uhum. comida, o preparo, tudo. Durante a pandemia, de 20 e poucos casamentos que eu fazia por ano, eu passei a fazer muito menos, fazer 7 casamentos por ano. Então a pandemia durou 2 anos. E eu precisava pagar conta, gente. A gente tinha um padrão de vida que eu precisava manter, que eu Exato. precisava, né? Muita coisa financiada, muita coisa era parcela da minha casa, parcela do meu carro, então eu tinha que manter esse padrão e pagar essas contas aí. Eu fui trabalhar de qualquer coisa. Como meu pai teve uma empresa de elétrica e hidráulica, eu tinha muita noção de elétrica e hidráulica. Né? E as demais coisas que eu também gostava de fazer muito, colocar a mão na massa, né, nesse período. Então, durante a pandemia, eu abri uma empresa chamada Hand Queer, que Olha. significa bicha útil, né? Que é uma empresa de marido de aluguel. Porém, eram apenas pessoas gays que trabalhavam na casa dos clientes. Então, por isso que eu tenho muita noção de como que as coisas funcionam, né? E box de banheiro, pra você ter noção, esses dias, quando eu mudei pra esse apartamento, né, faz 1 ano e meio mais que eu moro nesse apartamento, quando eu mudei pra cá, eu fui limpar o box do banheiro. E o box também explodiu na minha mão, sem eu ter feito nada. Ou seja, as coisas quebram, as coisas elas têm validade, as coisas, às vezes, quando você mexe em uma coisa que está quieta, ela pode quebrar, principalmente vidro, né? Então, assim, não existe box de acrílico, não mais, né? Há 10 anos atrás existia, agora não existe mais. Então, assim, tenha essa consciência de que você está contratando uma pessoa para dentro da tua casa, para limpar a sua casa, e ela pode quebrar alguma coisa, porque, principalmente vidro, né? E você não tem que sair cobrando da pessoa, né? Obviamente, lógico, né? Quebrou uma vez, você entendeu que foi um acidente, quebrou outra vez, aí realmente é melhor se policiar aí, né? Pra ver se não é um de proposital. Mas a gente tem essa consciência um pouco também, né? De que as coisas quebram. Sim, como essa parte que você falou aí de equipe também, em 2023 eu cheguei a ter uma equipe também com 3 meninas. E, e é aquela coisa, você quer entregar o máximo de você, a qualidade no serviço, mas a pessoa que está com você, ela já não pensa da mesma forma que Não. você, ela quer apenas receber.
O funcionário não tem o pensamento do Exato, dono, né? exato. E isso acabou me prejudicando. E Hoje, daí, até hoje, eu tenho essa dificuldade é, de ter uma equipe que trabalha junto comigo e muitas vezes essa equipe não dá o melhor de si porque não é a empresa dele, né? Eu tinha muito isso na época de casamento com o buffet, com a produtora, e que eu entregava o meu melhor, né? Porque era o meu cliente, mais o garçom, né? Até chegar quem tinha mais acesso ao cliente era o garçom, né? Era o videomaker, o fotógrafo, e muitas vezes essas pessoas não refletiam aquilo que eu queria passar para o meu cliente. Então o cliente chegava, reclamava, eu sim, acho que era o que você vivia, né? Você prometia uma limpeza boa, prometia um sim. serviço de qualidade e aí acabava que as funcionárias não entregavam É, isso. a pessoa chegava pra mim, falava, eu tô precisando, não sei o que, me ajuda, tá, vou ajudar a pessoa. Só que a pessoa não queria ser ajudada. Sim. E quando eu cobrava da pessoa, a pessoa não gostava. Uhum. Aí eu acabei desfazendo da equipe. Aí foi quando eu comecei a fazer de novo com outras pessoas, com uma menina trans. Uhum. Só que daí eu senti, né, pela primeira vez assim, de verdade, eu senti o preconceito das pessoas. Uhum. Só foi eu colocar uma pessoa trans na minha equipe que as pessoas pararam de chamar. Não quero essa pessoa na minha casa. Eu não quero você com essa pessoa na minha casa porque essas pessoas têm a visão, infelizmente, têm a visão distorcida, que acha que essas pessoas que são trans, acha que eu peguei da rua, Uhum. acha que vamos ser sinceros, né? Porque se você vai num shopping, se você vai num restaurante, num mercado, se tiver trans, é como se trabalhando lá, é como se fosse uma cota. Sim. Tipo, é 50, 100 funcionários para um funcionário trans para dizer que é incluso. Para dizer que é incluso. E não é assim. Eu acho que se você, como um homem cis gay, né, já teve esse preconceito em algum momento, imagine uma mulher trans, uma Que menina vive trans, todo dia. né, que em qualquer situação, né, vai sofrer 10 vezes mais preconceitos do que nós gays, né? E a gente tem que se colocar no lugar e a gente tem que lutar pelas nossas irmãs, pelos nossos irmãos, sim, Sim, né, sempre. E, e eu acho que dentro dessa situação que você vive no seu dia a dia, já aconteceu de alguém te cantar, sim. certo? A gente sabe que aí antigamente, né, as diaristas, que eram as empregadas domésticas, os patrões ficavam de olho ali, né? E aí eu queria perguntar isso pra você, pra gente não ir pra um clima de mais de muito de preconceito e baixar esse astral que a gente tá. Eu Sim. queria que se contasse alguma situação inusitada e engraçada, né, que você tenha vivido dentro desse ambiente aí de algum cliente dar em cima de você. A cliente, assim, no caso foi uma cliente já me demitiu, porque eu conversava muito com o marido dela. Ela falava: "Ah, não vou chamar mais você porque você mais conversa com com meu marido do que você trabalha." Ou seja, ela demonstrou aí uma insegurança da parte dela Sim, com ele, né? E outras situações também da pessoa pedir que, fica até mais tarde, fica para dormir. Eu falo, não, não dá, moço, eu tenho vida. Eu tenho vida, nesse caso de clientes gays, né? sim. Falava, me atendia super bem, fazia o trabalho e tudo. Quando tava terminando, a pessoa falava, vamos tomar um vinho, vamos assistir alguma coisa, quiser ficar pra dormir. Isso gays, clientes gays. É, Será que não era muito carência, não? Gente, porque olha, achar um marido hoje que limpa, passa, cozinha, entendeu? E come cozinho, fica assim, como cozinho, é difícil. sim, Então, será que não é um pouco de carência da comunidade LGBT, né, com seus clientes LGBTs, quando encontram um diarista homem e fala sim, assim, nossa, esse aqui é o marido ideal? com certeza. E também porque muitas pessoas têm a mente corroída, corrompida, dos vídeos da internet, né? Os vídeos eróticos de fetiche, e Uhum. acha que todo mundo vai topar fazer isso. E aí você, pra você no seu pessoal assim, como é pra ti identificar quando é uma pessoa que tipo, o cara tá me cantando porque gostou de mim mesmo ou não, ele só tá querendo fazer um fetiche comigo porque eu sou diarista. Olha, já cheguei a pensar sobre isso. Tipo, eu tava num lugar, num apartamento muito top, muito bonito, e o cara também.
super legal, super gentil. Aí tá, né? Ofereceu café da manhã, ofereceu almoço, e tava oferecendo demais. E o tempo todo ele ficava perguntando se tava tudo certo, se eu queria mais alguma coisa. Aí você ficou na dúvida, gente, será que isso aqui é o universo me mandando um marido perfeito É, e eu não tô entendendo, né? Ou é só um fetiche que ele vai me usar e vai me largar depois, né? É difícil, é, né? sim. Mas também, como já teve. Eita, não tá ao vivo. Conte, vai soltando o carretel aí. Vai soltando. Mas também, como já teve situações que eu sou gay e Hum, sou uma pessoa solteiro, eu sou livre. sim. Aham. Como eu já atendi pessoas solteiras, livres, e que eu tô lá na casa da pessoa conversando de boa e pá, entro lá num aplicativo lá e. Encontra o dono da casa. No iFood amarelo. Aí com a distância 0 metros, aí ele manda, sai da minha casa, aí você, estou. Sim. Aí tá, eu não tô fazendo nada. Quer dizer, eu tô fazendo sim. Ele não tá fazendo nada e. E aí, bora. Aí pá, rolou. Mas tipo, nada sobre tomar marido de mulher, tomar marido de homem, não. Isso nunca eu fiz. Tá certo. Mesmo porque é fanfic, você não quer ficar careca também, né? Exatamente. Gente, eu sei que as pessoas veem minhas historinhas malucas lá no Instagram, mas, gente, a maioria das coisas ali é fic, tá? Algumas coisas são verdadeiras, mas a maioria é fic. Se cada coisa daquela eu fizesse de verdade, eu tava preso. No mínimo. É muita invasão de privacidade, né? E É, todos os vídeos que o Michel faz é com com a uma pitada consciência, humor ácido né? E e também metafórico. e com a consciência dos donos, né? Exato. Realmente é uma fanfic. Sim. Teve alguma situação que foi assim, realmente real, assim, que você estava filmando e aconteceu, e você, vou postar, a pessoa autorizou postar ou não? Ainda não. Nossa, já sim, teve tantas. Já teve a situação da pessoa desmarcar na hora. Desmarcar assim, eu tá na porta da pessoa. Aham. E caramba, a pessoa acabou com o meu dia. Ali eu me planejei, a pessoa agendou. Eu me planejei a semana todinha para atender essa pessoa. Quando chegou na hora, a pessoa disse que não dava para atender, E para você receber. você cobra antecipado ou cobra no dia? Agora eu tô cobrando antecipado, Uhum. mas no começo eu cobrava só no dia, no final da limpeza. E aí Aí eu acontece cobro. essa situação de a pessoa cancelar bem em cima da hora. Exato. Aí depois que eu passei a fazer isso, isso parou de acontecer. Sim, porque as pessoas elas têm consciência de que não, já paguei, se eu não, se eu cancelar, vou perder. Acho que qualquer profissão, qualquer trabalho hoje em dia, o pagamento é antecipado, não 100%, que eu também não recomendo que seja 100%, mas que seja uma taxa, né? Sim, Uns 30% ali antecipado sim, para poder fazer a reserva da data, e se a pessoa cancelou, sim. ela que fique com prejuízo. Também como já teve situações de as pessoas brigarem na casa. Tanto, Casal. tanto faz ser o casal hétero ou o casal gay. Uhum. O casal discutir entre eles lá alguma E situação você tá no meio. e eu no meio lá do tiroteio. Aí você vira o advogado do casal. Exato! E aí eu vou pro quarto, aí vem alguém atrás de mim. E a pessoa começa a conversar, pedir conselho. Meu Deus, além de diarista, eu sou psicólogo. Assim, na verdade, é uma profissão que eu sou várias pessoas em uma só. E você já se assistiu Invisível na casa de alguém? Ai, olha, eu dou graças a Deus quando isso acontece. Eu amo. A pessoa tá lá fazendo as coisas dela e ela na dela e eu na minha. Porque aí eu consigo fazer o serviço, consigo entregar um serviço com mais qualidade, com mais perfeição. Quando a pessoa fica no pé, parece que eu Não não sei flui nem, o trabalho, né? não flui, eu não sei nem quanto que é um mais um. Uhum. Parece que buga a cabeça da gente se a pessoa ficar em cima. Não, eu fico imaginando ele no meio da discussão do casal ali, ele falou assim, a gente só não quebra as coisas, porque eu já limpei aqui, tá bom? Não, não, não vai jogar essa jarra nele, não, porque eu já limpei a parede, tá tudo limpo, não vai jogar. Fazendo aquela, né, aquele controle da E briga para que não sujem. casa que a pessoa tinha arma também. E aí, Tipo, a pessoa está lá tendo uma DR e eu vou limpar o quarto, aí vou me mexer debaixo da gaveta, puxa a gaveta, pá, fechei na mesma um hora. revólver. Falei, meu Deus, essas pessoas estão brigando aí, o cara surta. Vai matar ela e eu, que eu vou ser testemunha. Sim. Então, é uma loucura. Toda casa tem uma história diferente. Cada casa é um caso. São vidas, né? Sim. E pessoas são diferentes umas das outras. Uhum. Vamos lá. Que conselho você daria para outras pessoas da área que querem compartilhar suas histórias online, igual você faz ali no Instagram? Gente, primeiro de tudo,
Se mostrem, não tenham vergonha de se mostrar, porque se eu não me mostrasse, eu não estaria fazendo esse podcast hoje, outros podcasts que eu já fiz, enfim. O que eu digo para vocês é se mostrem, sejam autênticos e não tenham medo do preconceito, porque se você abaixar a cabeça, é isso que eles querem. E eu não abaixo a cabeça. Quanto mais falam de mim, mais eu faço. E eu acho que as pessoas precisam entender também isso, né? Essa questão de que cada trabalho tem o seu valor, né? São importantes. Que ela pode demonstrar isso, né? Acho que muita gente tem vergonha de mostrar que é diarista, tem vergonha de mostrar que é empregada doméstica, e talvez por isso não cria um conteúdo que às vezes podia mudar a vida dela Sim, financeiramente falando. Não é para você deixar a sua profissão, deixar de fazer, porque o conteúdo que você cria é o que é você. sim. Então você tem que cada dia criar mais. Acho que repetição é o que mais funciona. Você inventa uma coisa, deu certo, continua fazendo. Vai repetindo isso na É. internet, porque é o seu conteúdo, é o que as pessoas querem assistir. Não muda da água pro vinho. Talvez tenha um pouco disso, as pessoas terem vergonha da profissão que tem, né? Sim, conforme eu fui crescendo no Instagram, no TikTok, foi aparecendo novos perfis de diaristas, novas pessoas que fazem conteúdo parecido com o meu. E as pessoas chegam a falar: Nossa, eu adoro seu perfil, você é uma inspiração para mim. Legal. Isso é muito gratificante, porque não passava pela minha cabeça lá atrás que eu ia inspirar outras pessoas. É muito gratificante. E se você pesquisar no Instagram diarista masculino, São Paulo, vai aparecer um monte já. Uhum. Quando eu comecei a fazer lá atrás, não tinha. Não tinha diarista masculino. Tinha só eu. Era uma profissão meio que Assim, ó, os homens não jamais iam se colocar nessa, assim, ó, né? na verdade, diarista masculino sempre existiu. Uhum. Só que eles não tinham coragem de se mostrar, de se aparecer. Sim. Hoje já não, hoje já é diferente. Hoje temos muitos. Nossa, tem um menino que é o. Não sei se você já chegou a ver o Diários do Di. Já conheço. Nossa, eu já conheci ele pessoalmente e é incrível o trabalho dele. E ele começou, eu não sei a Ele é história de dele, né? Manaus, Começou como diarista, em né? Manaus. Eu sei que hoje ele faz aquelas super faxinas em pessoas que estão. Voluntários. Isso, com pessoas que estão com acúmulo de Isso. coisa, com pessoas Aí ele acumuladoras, né? faz vaquinha e tipo. Não é coisa pequena, é coisa grande. Ele Sim. arrecada por semana R$ 100.000 em uma casa. Tanto. Ele tá com um serviço agora de uma casa que tá até o teto. É Uau. inacreditável, é coisa de Discovery mesmo. Aquela coisa acumuladores Surreal. Já não é compulsivos. nem uma faxina mais, né? Realmente É, um trabalho que a prefeitura deveria estar fazendo, né? exato. E de realmente ter esse controle de não deixar pessoas acumularem lixos, É. né? Dentro do. Tem também, não sei se você já viu a Ellen Milgrau. Essa eu não conheço. Ela é uma modelo que ela também faz faxinas voluntárias. Aí nas faxinas voluntárias dela, ela leva pessoas famosas pra fazer com ela. Já levou Carol Legal. Conká, alguns BBB, pessoas da mídia, TikToks, é muito interessante. Tipo Bell Girls, não é Bell Girls? Alguma Isso, coisa e assim. ela é Que ele leva o maravilhosa. pessoal no meio da floresta para os Eu artistas no amo meio o da floresta. conteúdo dela. E, e é isso. Qual- E é isso, gente. Eu conversei hoje, então, aqui com o Michael, o meu diarista, o seu diarista e de quem O quiser. nosso diarista. Se precisarem de um diarista, vocês sabem quem procurar. Né? Esse foi o nosso papo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E comentem aqui embaixo quem vocês querem que eu traga para bater papo comigo aqui no Bate-Papo. Uau! Obrigado. Deixa sua mensagem final para a galera. Obrigado eu, gente. Tem uma mensagem que eu vi da Glória Maria, que ela fala assim: eu vou morrer. E ninguém vai morrer por mim. Então eu não tenho que me importar com o que vão achar de mim, com o que eu tô vestindo, com o que eu tô fazendo. Eu vou viver. A gente só se vive uma vez. Então, gente, vamos aproveitar a vida, porque lá a gente não sabe como vai ser o futuro lá na frente. Exatamente. É a profissão que o Michael escolheu, é a profissão que faz ele feliz, que deixa Exato, ele realizado na vida profissional dele. Não tem que ter julgamento, né? As exato, pessoas hoje elas têm muito esse preconceito de falar bem, se você não fizer faculdade, você não vai ser ninguém. E muitas vezes não é. Às vezes a pessoa ela quer ser uma diarista e ela não precisa de faculdade para isso, exato. né? E aí tá tudo bem, gente. Cada um escolhe a profissão que quer, aquilo que faz feliz, né? Exatamente. E é isso, gente. Grande beijo, até o Um próximo beijo do episódio. diarista.